E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e vamos agora até Brasília, por lá, para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa terça-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, vamos em frente. Começando com vacinação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve ontem em Manaus, capital que vive uma situação dramática em relação à Covid-19, como aconteceu naquela primeira etapa da pandemia também. O ministro Pazuello discursou, evitou cravar uma data para o começo da campanha de vacinação no Brasil. O ministro tem sido muito cobrado por governadores, por prefeitos, pela sociedade em geral, para a definição de um calendário, mas disse o seguinte: a imunização começará no dia D e na hora H. Vamos acompanhar. Os senhores já ouviram sobre o que eu tenho de autorização de uso emergencial. Eu tenho 6 milhões do Butantan e tenho 2 milhões da AstraZeneca, já solicitado para janeiro. Então, se isso, a análise ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada, a prioridade é o Brasil todo. Bom, Alexandre, houve depois uma grande repercussão sobre essa frase do ministro, dia D, hora H. Como é que você avalia essa frase? O que será que ele quis dizer ali? Já vou explicar. Antes eu queria dizer que estão exigindo do ministro algo que ele não tem. Não é que ele esteja evitando de dar data. Ele não tem data para dar. Ele tem um sobrenome italiano, daqui a pouco ele fala assim, não depende de mim, depende da Anvisa. Né? E a Anvisa afirma aqui que está trabalhando para dar autorização de uso emergencial da vacina em estágio de desenvolvimento clínico e experimental. Ou seja, está botando a mão no fogo por uma vacina que está nessa situação. Né? Então, e os estados e municípios e o governo federal têm uma rotina de vacinação, uma rotina anual de vacinação. É uma estrutura que existe já, que está pronta. Né? Tem que ter a vacina. Né? É a grande questão, todo mundo, mas a vacina. Peraí, primeiro passo da vacina é a autorização da Anvisa. Aí começa a funcionar uma logística para distribuir a vacina e partir para a vacinação. E o que é dia D e hora H? Já vou explicar. O dia D é o dia, não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é uma antecipação que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia, chega tarde. Vai ser no dia. Vai ser no dia depois que a Anvisa autorizar. E hora é a mesma coisa. A hora é na hora. Não é antes da hora, nem depois da hora. Tá explicado? Quando a gente não tem o número, a gente estabelece esses marcos. Né? E está tudo pronto para começar, desde que a vacina seja autorizada pela Anvisa, ou seja, desde que a Anvisa se disponha a meter a mão no fogo pela vacina da Fiocruz, ou da AstraZeneca, Oxford, ou a Coronavac, lá do Butantan ou da China. Muito bem, vamos falar um pouquinho de economia agora aqui no Liberdade de Opinião com o Alexandre Garcia, porque a Ford anunciou que vai encerrar a produção de carros no Brasil neste ano. A empresa emitiu um comunicado ontem dizendo que, entre outros aspectos, a pandemia ampliou a capacidade industrial ociosa e aumentou a queda nas vendas. O Ministério da Economia lamentou o fechamento da empresa, disse que a decisão da montadora destoa do que considera um momento de forte recuperação observado na maioria dos setores da indústria no país. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que estava surpreso com a decisão.
Não é uma notícia boa, né? Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil, né? E me surpreende essa decisão que foi tomada aí pela empresa. A empresa que está no Brasil há praticamente 100 anos, desde 1921. Né? Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado, né? Até porque o nosso mercado consumidor é muito maior do que outros aí. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, interior de São Paulo, afirmou que por causa de contratos de redução de jornada que foram negociados durante a pandemia, os trabalhadores têm estabilidade até o dia 31 de dezembro deste ano aqui. Cerca de 5 mil funcionários devem ser afetados em toda a América do Sul, com o fechamento das fábricas de Taubaté em São Paulo, Camaçari na Bahia e Horizonte no Ceará. Em Camaçari, aliás, o sindicato fala em 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Alexandre, o que é cota? O que está na conta do Estado brasileiro de não proporcionar um ambiente de negócios adequado? E o que está na cota da própria montadora de ter perdido espaço ao longo dos anos para outras competidoras no mercado? Bom, vou começar por uma correçãozinha histórica. Eu ouvi o que disse o vice-presidente. Na verdade, a Ford começou no dia 1º de maio de 1919 a montar aqui no Brasil, recebia o CKD, né? Recebia o famoso Ford Modelo T, né? E começou a montar quase no centro de São Paulo. Né? Depois foi se transferindo na medida em que fez a Auto Latina com a Willys Overland, foi para São Bernardo. Mas é de 1919 a presença da Ford aqui. Foi a primeira montadora a se estabelecer no Brasil. A Ford ainda era uma indústria automobilística novíssima. E já decidiu, Henry Ford decidiu vir para o Brasil, como decidiu implantar lá no Pará a Fordlândia, que foi um fiasco, foi um fracasso. 1927, botou 20 milhões de dólares lá. Nada deu certo lá na Fordlândia, o objetivo era ter a borracha mais próxima para os pneus, né? Porque a borracha vinha da Malásia, que era uma colônia inglesa ainda na época. Bom, história da Ford aqui no Brasil agora, a Ford fecha, já havia fechado São Bernardo, fechou a fábrica de motores de Taubaté, a fábrica do EcoSport e do K em Camaçari, a fábrica do Troller lá em Horizonte, lá no Ceará. Vai manter, eu não sei porquê, o campo de provas de Tatuí, São Paulo, talvez vá alugar, um certo centro de planejamento de projetos, de desenvolvimento de projetos na Bahia, e vai manter em São Paulo a sede administrativa da empresa para a América do Sul. Mas, e já avisou, né, os proprietários de Ford podem estar tranquilos, as concessionárias estão todas avisadas para continuar prestando assistência técnica, as garantias, tudo isso. Né? E agora, quem quiser comprar carro Ford vai comprar da Argentina, lá de Pacheco, que é na região metropolitana de Buenos Aires. Talvez isso doa ainda mais nessa péssima notícia, né, da saída da Ford. 580 milhões de dólares aplicados lá na Argentina para produzir lá o Ranger, né, o Ranger. Vão produzir lá e não aqui. Né? A Ford, com toda essa tradição, que fazia aquela caminhonetezinha Pampa, fazia o Corcel, o Galaxy, que era carro do presidente da República e dos ministros, né? E acho que dos senadores também, que tinham Galaxy, né? Fazia o Maverick. Tem uma história, olha o transporte, né? Os utilitários. Eu lembro do F100, da caminhonete F100, né? Do caminhão médio F350, desse que transportou muito as riquezas do país, o F600, produzido aqui a partir de 1957. Então, é uma história que aumenta a tristeza da gente quando percebem uma coisa dessas. Né? A Mercedes anunciou que está fechando também, lá perto de Limeira, é um lugar que se chama o município de Iracemápolis, lá perto de Limeira. A gente está esperando aí, parece que a Audi também está sendo desativada lá em São José dos Pinhais, ali do ladinho de Curitiba, do outro lado da BR. Né? E por que isso? Né? Pandemia. Dados da Anfávia. Exportações de autoveículos caíram 24%.
O licenciamento caiu 26%. Isso é o outro lado das vendas. A produção caiu 31%. Caminhões, né? Ou seja, veículos pesados. Exportações caíram 2%, o licenciamento caiu 11% e a produção caiu 20%. Por que caiu menos? Porque o agronegócio tinha muito a transportar e a funcionar. Então, vejam só, eu fico pensando, né? Você me pergunta, Colombo, quais são os motivos, né? A pandemia, esses números aí são os motivos. Mas há o custo Brasil. Gente, custo Brasil, o pessoal aí da Câmara e do Senado está discutindo a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Eu pergunto o seguinte, por que não chamam alguém como Salim Matter e perguntam para ele por que as coisas não andam aqui no Brasil? Por causa de vocês no Congresso Nacional, que querem manter o status quo, manter assim como tá bom, não vou mexer. Né? Então é um Estado pesadíssimo. O Estado brasileiro é pesadíssimo. Pesa, né? Pesa nas empresas, né? E cada vez que fecha uma empresa, né? Fecha também a renda de um trabalhador, de uma família. Cada vez que fecha uma empresa, fecha um pedaço do Brasil. É a notícia mais grave de hoje. A coisa mais importante que aconteceu. Esse é um fato. Não é a notícia de conversa, disse isso, disse aquilo. Não, esse é um fato. Né? Que cria desemprego, ainda a Ford vai manter os contratos, os convênios, os acordos que foram assinados com os trabalhadores, né? Taubaté, por exemplo, né? Camaçari. Mas aí eu fico pensando, nessa fábrica de Camaçari era para ser edificada lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, do outro lado do rio. Né? E não foi. Talvez se estivesse lá, estava mais perto do Mercosul, podia ser que ficasse. Agora eu pergunto também, né, por que vai investir na Argentina? Para produção na Argentina, e não no Brasil. A gente olha para a Argentina, mas como a Argentina não está quebrada? Né? Mas deve ter mais vantagens que o Brasil, como o Paraguai está oferecendo mais vantagens que o Brasil. E quem é que oferece vantagens aqui no Brasil? É o governador, é o prefeito, é o presidente, é o ministro? Não, é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem o poder de modificar as leis. Né? Que tem, é praticamente o regime parlamentar que nós temos na Constituição de 88. Será que o Congresso não vai dar uma olhadinha nisso e se perguntar por que sai a Mercedes, pode sair a Audi, sai a Ford, que é simbólica, é a primeira, o Ford Bigode, né? o Fordeco, né? Gravou palavras na língua portuguesa do Brasil. Então é significativo, sim, muito simbólico, né? Do que esse anúncio da Ford aqui desse país que precisa de impostos para sustentar três poderes pesadíssimos e pouco ativos, né? e sem eficiência. Essa é a grande questão. O Congresso Nacional poderia... Não vai, infelizmente não vai. Eu não acredito que vá levar a sério isso que aconteceu com a Ford, como sinal, como aviso, que pode acontecer com outras. É isso. Aliás, por falar em Congresso Nacional, Alexandre, você lembrou da eleição que ocorre agora no dia 1º de fevereiro, na Câmara e no Senado também. E nós temos aqui um trecho de uma entrevista do candidato Arthur Lira. Ele segue, evidentemente, em campanha, assim como Baleia Rossi do MDB. Arthur Lira diz que, caso vença a eleição, será independentemente, que ele não tem dono, não tem chefe e não tem tutor. Vai representar o pensamento de todos os deputados. Vamos acompanhar um trecho. Não sou do partido do presidente da República, eu sou da base como Baleia é. Só que eu não sou Centrão Gourmet. Então que fique bem claro, eu não tenho dono, eu não tenho chefe, eu não tenho tutor, eu não tenho patrocinador. A minha campanha é uma campanha clara, com deputados que estão aqui do DEM, do PL, do PRB, do PSDB, do PSL, do PSB, do PDT, do PT. Alexandre, Arthur Lira
tenta se afastar do presidente Bolsonaro, quer mostrar autonomia durante um eventual mandato, é um discurso esperado por um candidato que, afinal de contas, vai representar os colegas e não exclusivamente interesses de um determinado presidente, seja ele quem for? Na verdade, ele está mais afastado do presidente que Baleia Rossi. Basta olhar os números do Arco Advice, que examinou os votos dos dois em relação ao governo em 2019 e 2020. Baleia Rossi votou a favor do governo mais vezes que Arthur Lira, né? Agora, a ironia disso, né, dessas parole, é muita ironia, porque, na verdade, quem depende é o presidente, não é o presidente da Câmara, o presidente do Senado que vão ficar tutelados pelo presidente. O presidente que é tutelado pelo presidente da Câmara e do presidente do Senado. A gente vê isso, ele não pode fazer nada se o presidente da Câmara e o presidente do Senado sentarem em cima de uma medida provisória de um projeto do governo. Simplesmente não põe na agenda, né? O presidente da República é que teria que reclamar. Eu disse, olha, eu sou tutelado pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado. Gostaria de ser independente deles, gostaria que tivesse mais harmonia, né? Então é a busca desse entendimento, né, pregado pelo Montesquieu no 2º artigo da Constituição brasileira, de independência e harmonia entre poderes. Se ele está dizendo isso, o Arthur Lira, é porque, será que eu tenho que dizer que eu não sou tutelado? Né? Essa preocupação. Agora, aqui em Brasília, eu estou há um tempão aqui em Brasília, eu já vi 23 eleições de presidente da Câmara e presidente do Senado. E ainda não consigo entender como funciona. Eu sei que às vezes há surpresas, né? De repente aparece presidente da Câmara alguém de um partido nanico, como Aldo Rebelo, do PCdoB, era do PCdoB, né? Ou do baixo clero, como Severino Cavalcante. De repente, na disputa, sobra para o menorzinho. Opa, eu consigo agregar. Vocês estão separando, eu consigo agregar. E essas coisas se decidem, né? Eu não sei como funcionam, mas eu sei que se decidem numa reta final. Nós ainda estamos nas escaramuças. Aí na reta final pode ser a última semana, como pode ser as últimas 24 horas. Né? E aí surgiu uma surpresa na Câmara ou no Senado. Na Câmara as coisas são mais complicadas porque são 513 cabeças, né? Porque as pessoas fazem lá a bancada tal. Na hora do voto secreto não tem bancada não, é a decisão pessoal de cada um. E essas conversações é que são o tempero desse tipo de escolha. E é, sim, uma escolha importante, porque, como eu disse, o chefe do Executivo que foi eleito para governar depende, para governar, dos poderes que tem a Câmara e o Senado, de aprovar ou não aprovar qualquer coisa. Bom, vamos aos Estados Unidos agora, Alexandre, porque a Câmara dos Representantes, de maioria democrata, vai votar uma resolução que pedirá ao vice-presidente Mike Pence e à parte do gabinete de Trump que acionem a 25ª emenda, que tiraria o presidente norte-americano do poder imediatamente, alegando incapacidade de exercício do mandato. Isso ocorre, ou pode ocorrer, em meio a um alerta emitido pelo FBI sobre protestos armados por extremistas para antes da posse de Joe Biden, dia 20 de janeiro, semana que vem. São alertas importantes do FBI sobre eventuais novos tumultos parecidos com aquele que aconteceu no Capitólio na semana passada, tão graves quanto. Isso pode complicar um pouco mais a situação política neste finzinho de mandato de Donald Trump, a possibilidade de que apoiadores dele continuem planejando atentados tão violentos quanto aquele da semana passada no Capitólio, Alexandre? Se a gente entrar na rede social, a gente vê assim que é um outro mundo, né? Um mundo ilusório, provavelmente, muito afastado da realidade, mas é um mundo que estimula também. Meus amigos em Washington me alertam pela possibilidade, porque tem um desfile, acho que é a Avenida Pensilvânia, não lembro bem o nome da avenida, né? em que vai lá para o Inauguration Day, né? E que pode acontecer alguma coisa nesse caminho, né, de Joe Biden e a vice Kamala Harris.
Então, mas faz parte da briga entre eles, né? Tá, os tubarões lá estão brigando, os peixinhos menores ficam olhando aqui para ver como é que essas coisas acontecem lá no que seria a maior democracia do mundo, que não pode mais fazer piadinha sobre República de Banana. Então, Alexandre, um ótimo dia para você e nós voltamos amanhã aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.